Quinta situação. Pronto. Agora vamos negar uma proposição composta que é a campeã nas questões de concurso. Olha aqui, ó. Negação do conectivo se então. Ó, se P, então que. Pronto. Olha só. Se P, então que. Como é que nega, professor, essa proposição? A gente vai fazer o seguinte, ó. Isso aqui é igual. Eu vou conservar a primeira parte da proposição, ó. Então eu conservo o P, troco o conectivo se então por E. Então o conectivo E, vamos colocar aqui assim, então, P, E, assim, ó, e nego a segunda parte. E nego a segunda parte. Pronto. É isso aqui que nós vamos fazer, ó. Pronto, é isso aqui. P, a negação do se P, então que seria P e não que. Vamos a um exemplo? Vamos lá, ó. Se eu digo para vocês o seguinte, ó. Se, vamos colocar assim, ó. Se Maria é médica, se Maria é médica, então João, vou colocar aqui bem pequenininho, então João é feliz. Pronto, tá aí. Se Maria é médica, então João é feliz. Olha aqui, ó, conectivo, se, então. O que é que diz a regrinha? Eu conservo a primeira parte, vou conservar a primeira parte, que seria isso aqui, ó. Maria é médica, conservo a primeira parte. Troco o conectivo se então por e nego a segunda parte. Então ficaria assim, ó. Maria é médica. Então vamos escrever aqui, ó. Maria é médica. Maria é médica. E, olha aqui, e nego a segunda parte. João é feliz. Então eu coloco e João não é feliz. Pronto. Tá aqui, ó. Tranquilo? Então, conserva a primeira, troca o conectivo se então por e nega a segunda parte. Essa aqui também, se a gente quiser, a gente memoriza tem uma frase famosa, que é a chamada frase do menino teimoso. Como é que é, professor, isso aí? É o seguinte, ó. A gente pensa na seguinte frase: se chover, então leve o guarda-chuva. Aí o que é que acontece? O menino é teimoso. Se o menino é teimoso, o que é que ele vai fazer? Vai chover e ele não vai levar o guarda-chuva. Então a gente memoriza assim, ó. Chove e eu não levo o guarda-chuva. É a regra do menino teimoso. Lembrou do se então? Associa a regra do menino teimoso. Chove e não leva o guarda-chuva. Então, se chover, então leva o guarda-chuva. O que é que acontece? Chove e ele não leva o guarda-chuva, porque ele é teimoso. Ok? Pronto. Então, isso aqui para quinta situação. Agora, vamos trabalhar com o conectivo se e somente se e o conectivo ou exclusivo. Então vamos ver aqui uma sexta situação, ó. Uma sexta situação, que é do conectivo da proposição composta com o conectivo bicondicional. Então teria o seguinte, olha só. Não, quero negar essa proposição aqui, olha só. P, se e somente se que. Pronto, a bicondicional. Eu quero negar isso aqui. Então a gente lê o seguinte, né? Se é P, né? Se e somente se que. Ou seja, se acontecer P, obrigatoriamente vai acontecer o quê? Se acontecer o quê, obrigatoriamente vai acontecer o P. É a chamada bicondicional, não é? São na realidade duas condicionais. Então o que é que acontece aqui, ó? Já foi visto em uma outra aula. Então, antes de concluirmos a negação disso aqui, eu quero mostrar um detalhe importante para vocês da tabela verdade, que nós já comentamos em uma outra aula aí. Se vocês tiverem dúvida, acessa aí, não é? Então vai aparecer um link aí na tela referente a essa aula anterior. Aí vocês dão uma olhadinha lá. Olha só, a ideia aqui é a seguinte, ó. Eu vou fazer uma tabela verdade aqui para construir o resultado da bicondicional. A P, nós já vimos isso, ó. P e Q
E aqui eu quero o resultado. Se somente se, né? P se somente se que. E vou colocar aqui uma outra que a gente vai precisar também, que é o chamado ou exclusivo. Pronto. O ou exclusivo. Então vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Que a gente vai querer o resultado disso aqui, ó. Então nós já sabemos, duas proposições, tem quantas linhas a tabela? A tabela tem 4 linhas, né? 2 elevado a n, 2 elevado a n. Duas proposições, 2 elevado a n me dão 4 linhas. Pronto, tá aqui. Então, o que nós fazemos aqui, né? Primeira coluna, 2 vezes 2f's. Segunda coluna, alterna com metade, né, dos valores lógicos da anterior. Então, vai ficar, era de 2 em 2, né? Agora fica de 1 em 1. Então, VF, VF. Pronto. A bicondicional, o que é que acontece na bicondicional? O resultado da tabela verdade ficaria de que situação? Só vai ser verdadeira quando P e Q apresentam valores lógicos iguais. Ou seja, só vai ser verdadeira se P e Q forem verdadeiros ou então P e Q forem falsos. Então tem que ter dois valores lógicos iguais, ou verdadeiro ou falso para as duas proposições. Então onde é que eu tenho isso? Ó, na primeira linha, olha só, P e Q verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. Olha aqui a última, dois valores lógicos iguais, F e F para P e Q. Então verdadeiro também. Só vai ser falso nas situações adversas, V com F ou F com V. Então isso aqui F e esse aqui F. Beleza. Joia. Agora, o ou exclusivo. O ou exclusivo tem que tomar cuidado, porque no ou exclusivo aí a gente guarda até uma frasezinha legal para a gente poder memorizar o resultado disso aqui. No ou exclusivo é o seguinte, tem que acontecer apenas uma das situações. Então eu digo para vocês o seguinte, ou João é culpado ou João é inocente. O que é que acontece? Ou João vai ser culpado ou vai ser inocente. Jamais as duas situações. Uma pessoa não pode ser culpada e inocente ao mesmo tempo. Então, se João for culpado, ele não será inocente. Se João for inocente, ele não será culpado. Então, no ou exclusivo, só pode acontecer uma das duas situações. Então, olha para cá, olha só. Verdadeiro primeira, segunda falso. Joia, isso aqui é verdadeiro, né? Falsa primeira, verdadeira segunda. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, essas duas linhas aqui, a segunda e a terceira, né? São verdadeiras, para o ou exclusivo. Isso aqui não pode acontecer. O João não pode ser culpado e inocente ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou outra. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. E essa última aqui, ó. João nem é inocente, não é culpado. Não pode. Tem que ter uma das duas situações. Então, isso aqui é falso. Pronto. Aí, ó, o que é que acontece? Se nós observarmos, olha só, a duas últimas colunas, né, que se, somente se e do ou exclusivo tem uma relação importante. Ó. Olha só, uma relação importante. A primeira coluna deu V para a bicondicional, V, F, F, V. O que é que acontece aqui? A negação de V é F e a negação de F é V. Negação de F é V, negação de V é F. Vale a recíproca. Negação de F é V, negação de V é F, negação de V é F, negação de F é V. Ou seja, a negação da bicondicional, olha só, a negação da bicondicional é o ou exclusivo. Opa! Negação da bicondicional é o ou exclusivo. E a negação, olha só, do ou exclusivo, quem que é? Negação do ou exclusivo é a bicondicional. Pronto. Então podemos escrever assim, ó. Pronto, tá aí. Ou seja, com uma a gente levou duas, tá certo? É igual aquela promoçãozinha de farmácia, né?
pague uma e leve duas. Então, ó, a negação da bicondicional me dá o ou exclusivo. O ou exclusivo me dá a bicondicional. Beleza? Pronto, vamos colocar aqui um exemplozinho para a gente ver como é que funciona isso aí na prática. Pronto. Então, temos aqui, ó, a seguinte situação. Vamos, se somente, né? Pronto. Preencher ali, né? Bom, Carlos é professor, se e somente se Marta é médica. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Aqui a primeira parte da proposição, aqui é a segunda parte da proposição. Então, volta para cá, negação do se e somente se, o que é que eu faço? Conservo a primeira parte, né? Ponho o conectivo ou exclusivo e conservo a segunda parte. Esse ou exclusivo ele vem repetido. Então ele faz assim, ó. Eu digo assim: ou Carlos é professor, ou Carlos é professor, ou Marta é médica. Pronto. Eu escrevo assim. O ou repetido aqui, ó, caracteriza o chamado ou exclusivo. Pronto, tá aí. A negação de Carlos é professor se e somente se Marta é médica, eu escrever dessa forma. Ou Carlos é professor, ou Marta é médica. Pois muito bem. Agora, se eu tiver o contrário, não é? Se eu tivesse isso aqui, se fosse me dado isso aqui, ó, ou Carlos é professor ou Marta é médica, a negação seria isso aqui. Carlos é professor se e somente se Marta é médica, seria isso aqui, né? A negação, negar o ou exclusivo é termos a bicondicional. Pois muito bem, agora para fecharmos isso aí, só está faltando um detalhezinho aqui importante, ó. Vou colocar aqui como uma OBS, tá certo? Uma observação, ó. Vejam só uma coisa. Essa bicondicional, olha só. Se P, então Q. Ou melhor, né? P se somente se Q. P se somente se Q. Eu posso distribuí-la em duas condicionais, bicondicional, duas condicionais. Eu posso dizer assim, eu posso escrever assim, ó. Se P, então Q. E se Q, então P. Posso fazer isso, ó. Tá vendo aí? Se P, então Q. E se Q, então P. É o que eu tinha falado inicialmente. Se acontecer P, obrigatoriamente vai acontecer o Q. E se acontecer o Q, obrigatoriamente vai acontecer o P. Por isso, ó, que ele é verdadeiro quando os valores lógicos das duas proposições forem iguais. 2 vezes ou 2 Fs. Aí o que é que acontece? Ó, eu posso negar, além de ter essa situação aqui, ó, do ou exclusivo como resultado da negação da proposição composta bicondicional, eu posso representar de uma outra forma a negação, que eles gostam de pôr nas questões, uma pegadinha. É o seguinte, ó, se eu quiser negar isso aqui, essa aqui, olha só o que é que eu vou fazer, ó, de uma outra maneira. Isso aqui não é o conectivo E, isso aqui é o conectivo E. E no conectivo E, o que é que a gente faz? Nega a primeira parte, nega o conectivo E, que passa a ser O, e nega a segunda parte. Só que a nossa primeira parte aqui, quem que é? É a condicional. Se P, então Q. Regrinha do menino teimoso. Como é que faz? Conservo a primeira parte. Nego o conectivo, né? Troco o conectivo, né? Se então por E. Então vamos colocar assim, ó, E. E nego a segunda parte. Fica assim, ó. Não que. Pronto. Olha aqui. Agora, nego o conectivo E aqui, né? Que é uma conjunção, passa a ser uma disjunção, ou. Então isso aqui passa a ser ou. E aqui continua com a mesma ideia.
Conservo a primeira parte, né? Regra do menino teimoso. Se Q, então P. Conservo a primeira parte, conservo a primeira parte. Mudo o conectivo se então, muda o conectivo se então para o E e nego a segunda parte. E nego a segunda parte. Não P. Pronto, tá aí. Ah, então quer dizer, professor, que eu posso negar o bicondicional dessa forma aqui? Sim. Vamos ver como é que funciona? Então, se eu tiver assim, ó, vamos colocar assim, vamos colocar assim, João é filósofo, se e somente se e somente se Pedro, se e somente se Pedro é artista. Se e somente se Pedro é artista. Pronto. Aqui eu tenho a primeira parte, proposição P. Aqui eu tenho a segunda parte, proposição Q. Vamos aplicar essa definição aqui. Então, o que é que acontece? Aqui, né, seria o P. Vamos deixar indicado aqui para ficar mais fácil a nossa análise. Pronto. Aí, o que é que diz aqui, ó? Vou distribuir, né, em duas condicionais e negar, aplicando a ideia da negação do I. Então, eu conservo P, não é? Então, aqui, ó, conservo P. Então, eu escrevo assim, ó. João é filósofo. João é filósofo. E, olha só, aí nego a segunda parte. Segunda parte é o quê? E Pedro não é artista. Então, ó, João é filósofo e Pedro não é artista. Pronto. Agora, ou continuando, né? Conservo a segunda parte, então, Pedro é artista. Pedro é artista. Pronto. E, olha só, aí nego a primeira parte. Agora nego aqui, João não é filósofo. Pedro é artista e João não é filósofo. Pronto. Seria uma maneira também de negar o conectivo da bicondicional, a proposição composta bicondicional. Ok? Um pouquinho mais complexa, mas que também pode ser representada assim. Ok? Pois muito bem, então encerramos aí, né, a parte de negação das proposições. Ok? Então já concluímos, né, com essa observação aí, fechamos a ideia. Joia? Pronto. Dúvidas? Deixa nos comentários. Já aproveita, baixa o PDF que está disponível para vocês. Um abraço, até a próxima.